Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso segundo vídeo do dia. Como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? E também, ó, você que gosta de jogar aquele joguinho maroto aí, eu super te recomendo o Speed. O Speed é um jogo aí de um fantasy game parecido aí com Football Manager, onde você monta o seu time e escala os jogadores de acordo com as principais ligas do mundo. E o mais bacana, que o resultado dos seus jogadores no game depende do resultado dos jogadores na vida real. Você pode convidar os seus amigos, chamar para jogar e vocês se divertirem. E quem for e tiver a melhor pontuação na rodada é o grande campeão. E o mais bacana é que o Speed é 100% gratuito. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Speed, parceiro do Futebolaço. Bom, galera, vamos virar a chavinha agora e vamos trazer algumas situações importantes. Um jogador aí que é cria da base do Vasco, o nome dele sempre é ligado ao Vasco num possível retorno. Tá em litígio com o Bayern lá, o clima tá muito pesado, trouxe para vocês alguns dias atrás de que ele poderia sair de graça. E o Paulinho se pronunciou a respeito da situação dele com o Bayern. E o clima lá na Alemanha tá muito pesado. Eu gostaria de deixar para vocês aqui falas importantes do nosso cria Paulinho. O Getro fez uma matéria, eu gostaria de disponibilizar para vocês. O atacante Paulinho não tem tido dias fáceis na Alemanha, após tentar forçar sua saída do Bayer Leverkusen, clube que tem contrato até junho de 23. A partir de janeiro, inclusive, ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Beleza? O atleta não tem sido escalado pelo técnico Gerardo Seoane. Até aqui, entrou em campo em apenas 2 dos últimos 8 jogos disputados pelo time na temporada. No último sábado, o jogador fez uma publicação no intervalo do jogo do Leverkusen contra o Hertha Berlim, que estava empatando. No vídeo publicado no Twitter, o ex-Vasco aparece fazendo trabalhos físicos. O jogo estava rolando no intervalo do jogo, ele postou no seu Instagram fazendo alguns trabalhos na academia. E suou para a diretoria do Bayern como uma provocação. Tá vendo aí, ó? Vocês não me botam para jogar, tô treinando. Ele postou bem no intervalo da partida ali, após ter terminado o primeiro tempo. E o jornal Bild, um dos principais jornais alemães, fez uma matéria. O jornal alemão Bild interpretou a postagem como uma provocação a Leverkusen, já que ele não foi relacionado para a partida por opção do treinador. O periódico publicou uma nota dizendo que Paulinho provoca fazendo musculação em pleno intervalo. O brasileiro então respondeu afirmando que não joga por motivos políticos. Provocação? E ali jogou então de pergunta ao Paulinho. Sempre treinei 2 horas desde que cheguei e não vou deixar de me preparar. A decisão política e não esportiva de não estar no jogo não é problema meu. O Bayern teve a opção de me trocar por direitos financeiros, ou seja, teve a opção de me vender. Chegaram propostas e optou por me manter aqui e pagar o meu salário. Vou preparar e apoiar os meus companheiros de equipe como sempre, disse o campeão olímpico Paulinho, respondendo em alemão a matéria lá da Bild, lá um dos principais veículos alemães. Aí finaliza a matéria com: Paulinho está desde 2018 no Bayern, Leverkusen tem contrato até 23. O jogador não deseja seguir no clube e deixou isso claro em entrevistas na última janela de transferências e poderá acertar com o time sem custos a partir de janeiro. O treinador do Bayer Leverkusen se pronunciou a respeito da polêmica entre o Paulinho e também o Bild, jornal alemão. Cada dia de jogo é uma nova oportunidade de se oferecer. Compreendo as perguntas, mas não vou entrar em detalhes. São coisas que vemos nos treinos diários, disse Gerardo Seoane na coletiva de imprensa após a partida entre Bayer Leverkusen e também Hertha Berlim. Ou seja, o clima está muito azedo lá pela Alemanha. O Paulinho deve acabar saindo realmente de graça. Aí, para ele sair de graça, ele tem que fazer um pré-contrato em janeiro e só sair a partir de julho. Ou seja, nós estamos agora em setembro, é quase um ano no Paulinho sem atuar. Ou o Leverkusen vai ter que se sujeitar a uma proposta mais baixa aí
para liberar o jogador. Ou seja, o negócio está bem esquisito. Mas futebol, as coisas mudam de minuto em minuto. Pode ser que isso seja superado, alguma coisa acaba acontecendo, ele volte a jogar bem, chame a atenção de um clube de mais alto escalão com a proposta pesada na Europa, ele acaba ficando por lá. Mas não está descartado o retorno do Paulinho ao futebol brasileiro. Dieguinho, você está dizendo que a 777 vai contratar o jogador? Não. Só trouxe informações de um jogador que está sempre no radar do Vasco da 777, que a partir de janeiro pode assinar um pré-contrato e a partir de julho sair de graça. Beleza? Vamos virar a chavinha agora e vamos trazer mais uma mudança provocada pela 777. Informei para vocês de maneira genérica por cima no vídeo anterior, disse que ia trazer mais detalhes aqui para vocês, de que a 777 começa a fazer mudanças nos bastidores em peças do departamento profissional do Vasco. Todos já sabem aí que quem vai ser o diretor executivo e já vem trabalhando no departamento de futebol é Paulo Brax. O Luiz Melo, que era o CEO do Vasco, foi contratado para ser o CEO da SAF. E nós temos algumas mudanças. Eu vou trazer para vocês agora. Mandar um abraço, um beijo para o Marcos Vinícius Pinto, o Mr. Pinto, como a gente brincava lá no CT. Se despediu do Vasco no grupo de imprensa e de mídias também. Não faz mais parte do quadro da comunicação do Vasco. Parece que tinha algumas rusgas internas com algumas pessoas do alto escalão do Vasco. E com a chegada agora da 777, a troca aconteceu. Vamos aqui a matéria dos companheiros da UOL, que eles trouxeram um pouco mais de bastidores. Eu vou aproveitar e falar da nova profissional também que o Vasco trouxe para o departamento jurídico. Enquanto busca soluções para que o Vasco possa mudar o panorama na Série B do Campeonato Brasileiro e conseguiu acesso, a 777, empresa que adquiriu 70% das ações da SOF, organiza o organograma nos bastidores do clube e inicia uma reformulação nos departamentos. Nesse cenário, o jornalista Felipe Costa, com uma longa passagem pelo Grupo Globo, assume como diretor de comunicação do Cruz Maltino. Parêntese aqui. Conheci o Felipe Costa no dia da cerimônia lá na Alerj, onde o Nenê recebeu o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro. Nesse dia foi a primeira vez que eu tive contato pessoal com o Nenê e fiz uma entrevista curta com ele lá na Alerj. Naquele dia só quem entrevistou o Nenê foi o Grupo Globo, eu e o Fábio Azevedo. A gente ia ido para cobrir o evento ali e eu tive a oportunidade de entrevistar o Nenê. E ali quem estava entrevistando o Nenê era quem? Felipe Costa, que depois eu adquiri a minha sede e passei a ter mais contato dentro no CT diariamente. O Grupo Globo tem um caminhão de pessoas que cobrem os clubes e fazendo rodízio ali no Vasco. Não vou citar nome porque eu vou acabar esquecendo o nome de alguém aqui, mas aí tem Emanuel, vou falar rápido aqui, Emanuel Ribeiro, tem o Tébaro Schmidt, tem o... Cara, muita gente boa. Todos eles são, né? Tem a menina lá que fugiu o nome agora. Tem o Marcelo Baltar. E o Felipe Costa é um deles. Normalmente tem alguém fazendo pergunta e outra pessoa digitando, decupando ali as principais falas da entrevista para subir lá no GE. E o Felipe, cara, primeiro, vascaíno pra caramba. Toda vez que eu trocava uma ideia com ele, a gente batia um papo do Vasco, pô, o time tá assim, o time tá assado. Inclusive, na última entrevista coletiva, aliás, na entrevista coletiva de apresentação do Jorginho, vocês lembram que tem uma pergunta de um jornalista que ele fala assim, pô, você vai reencontrar o Renato Gaúcho agora, a estreia dele no Grêmio, só no Vasco. Você lembra no gol importante que você fez no sem pulo ali, numa vitória do Vasco contra o Grêmio lá no Olímpico, que classifica o Vasco para o mata-mata do Brasileiro, o Vasco é campeão brasileiro em 2000, e aí o Jorginho responde, essa pergunta é do Felipe, e ele tem esse feeling, essa lembrança lá de 2000, por ser vascaíno. Então atesto para vocês aqui, porque a galera tem esse ranço com a Globo e fala, pô, tá contratando um cara da Globo. Não, o Felipe é vascaíno pra caramba, tá? Esse eu atesto, um cara muito bacana, já dei carona pra ele lá no CT. Então, ó, Felipe, sucesso e muito boa sorte na sua nova empreitada. E um abraço pro Marcos Vinícius também, ao qual eu tinha um relacionamento muito grande. E o Vasco perde um profissional do mais alto escalão. Que Deus te abençoe, Marquinhos. E você tenha um trabalho maravilhoso onde quer que você vá, tá bom, irmão? Foi um prazerzaço te conhecer. Agora vamos dar prosseguimento. Expliquei para vocês um pouco mais do que é um Felipe, de conhecê-lo. Eu vou trazer para vocês agora quem é o profissional. Beleza? Com longa passagem pelo Grupo Globo, assume como diretor de comunicação do Cruz Maltino. Até aqui, a Vasco SAF já anunciou o CEO Luiz Melo, o diretor executivo de futebol Paulo Brax e o diretor financeiro Lúcio Barbosa. O Lúcio Barbosa é aquele que eu já tinha dado informação para vocês aqui, que trabalhou na Apple, em várias grandes multinacionais aí no mundo e chega para cuidar das finanças do Vasco da Gama.
Beleza? Esse cidadão é o Lúcio Barbosa. Além disso, houve acerto com a diretora jurídica, Gisele Cabreira, como informado primeiramente pelo GE e confirmado pelo UOL. Novamente um parêntese aqui. O que acontece? Tem dentro do Estatuto da SAF, do acordo que foi feito, está no regimento interno, de que profissionais de cargos amadores, leia-se, os vice-presidentes... Pô, gente, mas por que o Luiz Melo era do clube associativo e passou para a SAF? O cargo de CEO é um cargo remunerado, é um cargo profissional, não é um cargo eleitoral, onde se monta chapas, vai para a eleição e cada um assume uma pasta e não tem salário. Então o Luiz Melo está agora na SAF do Vasco, mas não estiver performando, não estiver trabalhando, demite-se e contrata um outro. Então ele não é esse cargo. Quem cuidava aí de forma brilhante do jurídico do Vasco era o Zeca Bulhões. E como tem no acordo do Estatuto do Vasco de que ninguém que trabalhava de forma amadora ali, os cargos de vice-presidência, tem uma quarentena de 5 anos sem poder estar na SAF, então o Zeca Bulhões não vai poder migrar para o jurídico do profissional. Então quem vai cuidar do jurídico ali do profissional do Vasco é a doutora Gisele Cabreira, como informado primeiramente pelo GE e confirmado pelo UOL. Felipe Costa, voltando a falar da comunicação, visto pelo clube como um novo perfil, versátil pela atuação em diversas áreas relacionadas à cobertura esportiva, com experiência na comunicação digital e também na televisão, além de também já ter tido passagem como assessor de imprensa. O jornalista começou a trajetória no Grupo Globo em 2007, onde estava até os dias atuais. Ao longo desse período passou por GE, TV Globo, Sport TV e esteve presente em eventos como Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e Pan-Americanos. No caso de Gisele Cabreira, ela trabalhou durante 9 anos no jurídico do Santos e chegou a ocupar o cargo de subgerente entre 2018 e 2020. Ela é ainda procuradora-geral do STJD, da Confederação Brasileira de Desportos na Neve, ou seja, o Vasco começa a trazer profissionais de alto escalão e importante embaixador. Paulo Brax trabalhou no STJD e a Cabreira também, pelo informado aqui pela matéria do UOL, também. Então você começa a ter gente influente nos bastidores aí do alto escalão do futebol. Isso é muito importante ter representatividade, algo que o Vasco perdeu já há um caminhão de tempo. Em campo, a equipe se vê pressionada pela má fase, a possibilidade de sair da zona de classificação à próxima divisão. Aí, enfim, aqui fala um pouco da tabela. Enfim, aqui já fala um pouco mais da situação do Vasco de tabela. Então a 777 começa já a trabalhar e trocar alguns profissionais. Veio um diretor financeiro, veio um gerente executivo, mudou a comunicação, mudou o jurídico. Então você já está vendo mudanças em peças chaves aí. Beleza? Teve uma mudança de técnico, um técnico, acredito eu, pelo feeling de contrato até o final da Série B só, como tampão. Não imagino o Vasco virando o Vasco de Munique daqui até o final do ano, jogando um futebol mirabolante, e aí o Jorginho renovando o contrato pro ano que vem. Acho até que esse elenco é bem limitado, a gente está com muito receio desse time não subir, então acho que a chance do Jorginho renovar, acho pouco provável, tá? Porque pode acontecer. Enfim, então temos essas mudanças já acontecendo nos bastidores por parte da 777. Beleza? Bom, galera, é isso. Essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E ó, secador ligado, jogo importante rolando agora entre Ponte Preta e Ituano. Melhor resultado pra gente é um empate aí, um 0x0, 1x1, 2x2. Mas nenhuma das duas equipes pode vencer, porque senão colam muito no Vasco. Beleza? 1, 2, 3, de bolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de quem volta, Vasco muito. Valeu, fui!